Gente, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Que minha internet tá assim. Tá, Sim, Yuri, tá tudo certo. beleza. Gente, a gente começa umas 8h10, pode ser? Pode ser. Yuri, Nathalie, pode ser? Tá, Eu vou ajeitando o slide aqui então. Enquanto isso. tá joia. Podemos começar? Sim. Sim? Tá, Simbora. vamos lá então. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos, né? Vou começar apresentando aqui os nossos palestrantes de hoje, nesse último encontro do nosso grupo de estudos. Você tem alguma dúvida, Márcia? Acho que foi sem querer, não sei se. Acho que foi sem querer. Bom, quem vai estar com a gente hoje é o Yuri e a Nathalie. O Yuri ele é estudante do 10º período de psicologia, é vice-presidente da UATCC, tem formação em terapia cognitivo-comportamental pela Faciência e em psicologia baseada em evidência pelo IPBE. Ele também realiza vídeos no YouTube sobre psicopatologia, sobre questionamento socrático e também sobre o protocolo unificado. Nossa outra palestrante é a Nathalie. A Nathalie é vice-diretora da Liga de TCC, na diretoria de ensino. É diretora de pesquisa da Liga de Neuropsicologia da Universidade Federal de Campos e estudante do 9º período de psicologia também. Acho que podemos começar, Yuri. Show, perfeito. Muito obrigado pela apresentação. E bora lá. Eu só vou te colocar como organizador aqui, Ellen, rapidinho. Aí qualquer coisa. Show. Só ver aqui certinho. Tudo certo. Beleza, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes. Vamos começar mais uma apresentação. Esse aqui, como a Erin falou, é o nosso último encontro, né? Acabou, né? A gente fez todo esse caminho, percorreu esse caminho da ACT para conhecer um pouquinho. A gente tá muito feliz porque essa liga, ela iniciou nesse projeto de ensino, começando pela TCC clássica de Beck. A gente fez várias aulas, né? Vários grupos de estudos sobre isso. E esse ano a gente começou com a ACT, né? Inaugurando esse tema. E fizemos 3 encontros. E esse é finalizando esse grupo de estudos dos conceitos básicos. Então, nosso objetivo, né, era fazer esses conceitos básicos ali, tentando sempre fazer de forma acessível, enfim. Então, o que eu pensei? Nós pensamos juntos esse último encontro, fazer uma revisão breve, recapitular alguns pontos bem essenciais, né, da terapia de aceitação e compromisso, e a gente vai falar de valores e ações comprometidas, que são temas importantíssimos quando a gente fala sobre terapia de aceitação e compromisso. São temas muito importantes. Beleza? Então, bora lá. Gente, para começar, qual que é o objetivo terapêutico da CT? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em vista, que isso norteia basicamente o que a gente vai guiar, né? Então, para falar sobre isso, sobre o objetivo terapêutico, a dicção foi embora. O objetivo terapêutico da CT, então, qual que é o ponto fundamental? Que é a flexibilidade psicológica. Alguém levantou a mão? Não, parou. Então, que é a flexibilidade psicológica. Esse é um termo fundamental da CT que vai nortear os processos centrais que a gente vai falar. E isso tem que estar bem consolidado ali no nosso entendimento.
Então vamos lá, o que é flexibilidade psicológica? Existem várias definições, eu vou trazer uma mais breve aqui e a gente pode conversar mais sobre isso também. Então basicamente, nesse livro do Reis, ele vai colocar assim, que é definida como a disponibilidade ativa para entrar em contato com a experiência do momento presente, certo? De uma forma consciente e sem defesa, a serviço do que é importante para a pessoa. Só nessa frase, você consegue, se você já entrou em contato com a CT, você vê vários conceitos, né? A atenção ao momento presente, estar em contato com aquilo que é importante para você, e tudo mais, questão dos valores. Então, só isso já se consegue ver os componentes da flexibilidade psicológica e como está atrelado aos processos centrais. Beleza. E assim, pensando nos processos centrais, a gente tem que dividir em 3 pontos fundamentais da FP flexibilidade psicológica. Tem esses 3 pontos fundamentais, que é o aberto, o centrado e o comprometido, certo? O primeiro, que é o aberto, o que é? Basicamente, é a pessoa que tem a capacidade de se abrir para experimentar experiências não desejadas sem lutar com elas, né? Quantas vezes a gente deixa ali de vivenciar certas coisas e a gente não se permite sentir determinadas coisas. Ah, eu não deveria estar tão ansiosa para tal evento, ou não deveria me sentir desse jeito, ou eu não quero me apaixonar por tal pessoa, e a pessoa, sei lá, ela quer se privar de todas essas emoções, né? Então esse é um ponto que é o ponto aberto. Você tem um outro aspecto, outro processo, que é o centrado. O que é o centrado? É a capacidade de perceber no momento presente e de tomar uma perspectiva do seu eu, do self e da sua história, né? Saber que você é uma pessoa em um determinado contexto e que você age de acordo. A sua ação que você está tendo agora não é ocasional, ela é fruto de todas as experiências passadas que você tem, da sua personalidade, do jeito de ser e do momento da história atual. E você se perceber nesse momento presente, o que você está sentindo, como que você se encontra no presente momento. E o outro traço, para finalizar, é o comprometido, que é ter a clareza e a conexão do que é importante para si mesmo, com capacidade de realizar ações baseadas no que é importante para você. Inclusive, esse é o ponto que a gente vai trabalhar mais hoje, que é esse lado número 3, que é o comprometido. Na aula 2 a gente falou do aberto, na 2 do centrado, e agora a gente está falando do comprometido. Certo? Beleza, esse aqui é o famoso Hexaflex, né? E aí, colocando ali certinho o que é cada um, né? Então, a abertura fica na parte de aceitação e desfusão. Dá pra ver, né? A bolinha. Consciência, fica atenção flexível, serve em contexto, engajamento, fica em valores e ações comprometidas, basicamente. E aí você tem um outro lado da moeda, que se você de um lado tem a flexibilidade psicológica, você tem a inflexibilidade psicológica, que é basicamente, para aceitação você tem esquiva experiencial, desfusão, fusão cognitiva, enfim. E a gente vai passar uma breve revisão aqui só dos conceitos, né, que a gente já viu, só para consolidar um pouquinho mais, tudo bem? Então, por exemplo, você tem a desfusão. Aí o processo de inflexibilidade psicológica da desfusão seria a fusão. Então o que é a fusão? É o indivíduo que não percebe a cognição, apenas como uma cognição, né? Adota o conteúdo como literal. Então o contexto e as experiências são ignorados. Então a pessoa, ela acredita, dá um potencial a mais à cognição. Ela está pensando dentro da coisa como se o fato de pensar sobre essa coisa fosse realidade, por exemplo, ou desse um peso maior. E o que seria a desfusão? Né? Coloquei aqui uma citação do Stephen Hayes, mas eu vou focar mais na explicação. Que é observar os pensamentos como se fossem pensamentos. Pensamentos são pensamentos, emoções são emoções. Né? E ter uma atitude curiosa e de imparcialidade, entendendo que nós não somos os pensamentos. Então imagine uma situação que você está passando e você começa a pensar, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, ou eu não sou bom o suficiente. Ok, isso é um pensamento, sabe? E você tem uma atitude de curiosidade, ok, é um pensamento. E não adotar uma postura julgadora, não deveria pensar aqui, isso, ou não, eu preciso suprimir esse pensamento. Não, você não vai adotar essa posição quando está nesse processo de desfusão. Beleza. Aí você tem a aceitação, né, que é esse lado aqui. O outro lado da aceitação da inflexibilidade é evitação experiencial, a gente comentou bastante também nas aulas, que é a indisponibilidade de lidar com eventos internos aversivos, né? E aí tem a questão de a gente tentar ali evitar esse sofrimento e tudo mais. E a aceitação. O que seria aceitação, né? Então, toda aquela conversa que a gente falou, que é muito que as pessoas confundem muito o termo aceitação, mas basicamente é a disponibilidade de lidar com os eventos internos de modo como aparece. Então, estar disposto, né? Estar ali, enfrentar esses, não querer rotulá-los, não querer ignorá-los ou não querer suprimi-los, né? É estar disponível
a esses eventos internos que aparecem, certo? Beleza. Aí você também tem a atenção flexível, que o outro lado também é a atenção rígida no passado, inflexível, né? Que é basicamente o indivíduo passa boa parte do tempo preocupado com o passado ou imaginando problemas que não surgiram. E a atenção flexível é contato com o momento presente, tudo bem? Estou sendo um pouco mais breve, que esses conceitos são bem tranquilos também. Tem a questão do self, né? Você tem o self conceitualizado e o self como contexto. O conceitualizado os eventos que ameaçam os conceitos pessoais do self podem ser interpretados como risco ao seu próprio indivíduo, levando ao sofrimento e evitação experiencial. Então, aí tem como características, né, esses padrões mais inflexíveis de comportamento, tem conceitos mais rígidos e como isso gera sofrimento e como isso também diminui a amplitude dos comportamentos, né? A pessoa tem uma diminuição de comportamentos com mais restritos, então as coisas só tem que ser feitas da forma que ela imagina e tudo mais, ou né, tem essa certa inflexibilidade nessa questão. Já o self no contexto é essa característica, né, mais do eu, aqui e na agora, que permite o indivíduo observar a sua experiência de modo mais consciente, mais seguro, inclusive em situações de adversidades, entender que a pessoa está em um contexto e entender essa questão de ser mais flexível, beleza? E o que a gente vai trabalhar mais hoje, que são a questão dos valores, aí o oposto de valores, né, na questão dos objetivos poucos claros, e o dos valores não são as coisas, não são coisas que são alcançadas, então um valor você não consegue alcançar um valor, né, não é um objetivo, a gente já vai falar dessa diferença entre objetivo e valor, e são eventos internos escolhidos livremente, né, que resultam em padrões de comportamento específicos e também dinâmicos, certo? Beleza. E também, daqui a pouco, a Nathalie vai conversar um pouco pra gente, que é sobre a impulsão, sobre ações de compromisso, que o outro lado é a questão da inação, impulsividade, evitação persistente, né, que representa uma ameaça à vida com sentido. E o compromisso, né, é esses padrões comportamentais que permitem viver a responsabilidade pelos próprios atos. Momento a momento, por meio de metas concretas a curto, médio e longo prazo, certo? Beleza. E essa revisão geral que eu fiz, basicamente eu tirei desses artigos. Eu acho que é muito interessante que ao longo da apresentação eu vou citando as referências que eu utilizei, porque fica bem legal. Eu acho que um ponto muito importante também de um grupo de estudos é também estimular vocês a querer saber um pouco mais, querer adentrar mais nos temas. E esse foi um artigo, então assim, se você precisar de um artigo na sua faculdade, falar, preciso de algumas citações, preciso de algumas definições ali, esse artigo é bem legal, porque ele traz bastante definições, bastante conceitos, então pode ajudar bastante, né, a tanto entender a ACT, como também fazer trabalhos acadêmicos com a ACT. Beleza. Tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Vocês estão aí, né? Deixa eu tomar uma água. Um joinha. Ok, outro joinha. Bom, outra recomendação de leitura bem interessante. Tudo certo? Tá, posso mandar, carinha. Posso mandar. Mandar depois no artigo. E esse nome também, se eu não me engano, ele tá em acesso público. Se colocar esse título também, beleza. Bom, vamos lá. Tem esses dois livros também que eu achei bem interessante. Se vocês querem um apanhado mais geral, tem esse livro aqui, Práticas de Intervenções Psicoterápicas, do Wilson Mello, da Sinopsis, que ele vai trazer várias abordagens, tipo ACT, DBT, enfim. Então, se vocês querem um resumão assim, de várias abordagens da TCC, dentro das terapias, assim, tem esse livro que é bem interessante, tá? Da Sinopsis. E outro livro da Sinopsis também, que é muito legal, e a gente vai utilizar bastante ele, que é o Grande Livro das Metáforas. A ACT tem como característica, né, usar muitas metáforas, e às vezes você fala, nossa, mas onde é que eu encontro essas metáforas? Tem esse livro aqui, tem um monte, né, inclusive em valores, acho que achei mais de 14 metáforas só pra falar de valores. E aí você tem ações comprometidas, tem aceitação, enfim. Então é um livro muito interessante, tá em português, saiu em 2025, fica a recomendação, né, queria ser patrocinado pela Sinopsis, que tô recomendando vários livros deles. Mas beleza. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vamos falar sobre valores. E o que são valores? Acho que essa é uma pergunta inicial, assim, pra se perguntar. Tá, beleza. O que são valores, afinal? Né? Aí valores é o quê? Comer comidas gostosas? Valores não sei,
poder ter dinheiro para você comprar o que você quiser. Valores é você sair pro mato e plantar batatas e viver, né? Desinstalar o WhatsApp e ser feliz. Esse é um valor para você? Ou valores são os amigos que você faz no caminho? O que são os valores para você? Então vamos conversar sobre os valores. Uma coisa que eu tava me perguntando, né? Os cachorrinhos, acho legal, dá um quezinho legal. Né? Que é difícil, né? Você fala, defina valores. Eu fiquei. Né? Fica uma definição meio complexa. Então bora conversar sobre isso. Bora falar sobre valores. Bom, o que são valores? São os caminhos escolhidos, inclusive algumas pessoas utilizam até o termo bússola, né? Tipo, é o norte que você tem. São caminhos escolhidos que a pessoa define como importante e significativo. Então isso é um ponto muito central, é que não vai ter uma outra pessoa, a não ser você, que define o valor, que é seu valor. Então, esse também é algo que você vai trabalhar bastante em terapia, que é, tipo, às vezes a gente pega valores que não são nossos, né? Então, é muito importante focar no sujeito. É o sujeito que vai falar o que é importante e significativo para ele. E uma vida guiada por valores tem como característica também essa questão da plenitude, do propósito, do engajamento vital, né? E são expressos normalmente em verbos e advérbios, por exemplo, dar generosamente, conectar-se amorosamente. E eu vou entrar em mais detalhes, porque assim fica um pouco mais nebuloso. A gente vai entrar em detalhes mais concretos. Valores. Sim, Marina. Valores têm algumas características, como por exemplo, são pessoais, como eu já falei, e essa pergunta eu achei o máximo. Que pergunta boa. Essa aqui, ó. Se ninguém soubesse que você está fazendo isso, ainda assim seria importante para você? Então, perguntando, né, às vezes, ações que a pessoa está fazendo. Se ninguém soubesse, será que isso ainda é importante para você? No sentido que para combater essa questão que quantos valores nós temos que às vezes são norteados por outros, né? Porque o outro vai achar o que o outro vai saber. Outro ponto também, são contínuos, ou seja, ele nunca vai ser atingido, ele não pode ser, tipo, não é da natureza dele ser atingido ou ser completado. Por exemplo, ser uma pessoa que se conecta amorosamente com seus filhos, ou só ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, você nunca vai atingir o 100%. É um processo, é algo contínuo, é algo que não tem um fim, né? Então, essa é uma característica de um valor. A gente já consegue diferenciar um valor por causa disso. Ele não é passível de ser completado. E os valores também são livremente escolhidos, de modo que não precisam ser justificados. Às vezes tem que ter uma super, né, que são de propósito, quando as pessoas falam, tem que ter uma super justificativa. E um valor não precisa disso. Não precisa ser explicado, não precisa ser algo socialmente aprovado também, certo? Então isso tira muitos estigmas dos valores. Também diz respeito a como você, idealmente, então tem que ter essa capacidade também de você tirar o seu eu de agora e entender o que seria idealmente, né? Idealmente deseja se comportar, tanto agora quanto no futuro, tanto em situações agradáveis, quanto também em situações desagradáveis. É você ter essa ideia desses dois. E indicam a maneira como você se deseja se relacionar com aqueles ao seu redor, inclusive com você mesmo. Perfeito? E aí tem uma lista de valores comuns que eu achei bem interessante, que vai trazendo nesse livro, que vai falando, por exemplo, eu não vou ler aqui a lista certinho, né, mas eu vou deixar aqui nos slides para vocês conhecerem um pouco. Por exemplo, coloca coragem, né? De 1 a 3, quanto que isso é um valor importante para você, né? Ser corajoso, bravo, persistir, né? Faça saber, dar mais dificuldade. Centro de criatividade, quanto que é um valor para você, né? De ser criativo, inovador. Aí tem vários pontos, né? Tipo forma física, né? O quanto que você valoriza ali a sua estética corporal, ou liberdade, independência, amizade, né? Aventura, conexão com pessoas. Enfim, são vários valores que você pode ter, né? Então essa tabelinha também te ajuda a você ter uma lista de valores. Às vezes a pessoa fala, não faço ideia por onde começar. Aí você fornece essa lista para a pessoa ter exemplos, né? Ter mais repertório. Certo? Beleza. Aí aqui tá o link que eu coloquei aqui para vocês. Desse livro da sinopse, tem muitos materiais que eles colocam. Aí quando você adquire o livro, você tem acesso também, né? Então, nesse livro ele tem essa lista de valores comuns. Beleza. E um ponto muito importante. O que não são valores, né? Valores não são coisas que temos, não são adjetivos ou substantivos, né? Quero ter um carro bonito, quero ter, sei lá, um rosto bonito, né? Não são estados internos, isso aqui é muito interessante, né? Por exemplo, a pessoa fala,
que é um valor pra você? Ah, eu me senti tranquilo. É um problema isso, né? Ou eu não quero sentir mais dor. Por que isso é um problema? Porque os sentimentos não podem ser controlados, né? E o valor tem essa questão de você, é um que você norteia e tudo mais. E se você colocar um valor, algo que você não pode controlar, imagina que complicado, né? Então, essa é uma justificativa por que os valores não são estados internos. E algumas perguntas que achei super interessante, e eu vou mostrar pra vocês, que eu achei muito legal, assim, pra se perguntar os valores. Uma das perguntas é, se você se sentisse tranquilo, sem dor, sem ansiedade, imagine você sem essa ansiedade que você sente. O que você estaria fazendo que não está fazendo agora? Outra pergunta relacionada a isso, né? O que não faria mais do que você está fazendo agora? Como você gostaria de ser enquanto está fazendo ou não fazendo essas coisas? Essa pergunta, né, vai nortear mais a questão de você identificar padrões de esquiva experiencial. Então, quantas coisas nós deixamos de fazer porque pelo sentimento que nós estamos sentindo, pelas emoções ou pelo desconforto, quantas coisas deixamos de fazer para evitar desconforto? Ou, enfim. Então são essas perguntas bem interessantes. E eu acho que eu passei 2 slides, ou não? Tá. Tenho. Beleza. Outro ponto também, valores não são como as pessoas nos tratam. Então, por exemplo, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, ou eu quero ser incluído em grupos. Isso é algo que está no controle dos outros. Aí, como está na questão dos outros, ou algo que você não controla, então não tem como ser um valor, né? Então, valores são sobre como a pessoa vai se escolher. Vou entrar em crise com essas perguntas. São boas perguntas, né? São perguntas bem de alugar triplex na cabeça, né? Então, os valores são muito como você escolhe se comportar. E exemplos de valores, por exemplo, é agir de forma compassiva, honesta, assertiva, caso isso for um valor para você, tá? Já eu vou mostrar mais exemplos de valores. Agora eu vou fazer um exemplo de uma diferença de valores para objetivos. Então imagina que um paciente, ele tem uma namorada e ele dá uma flor para essa namorada. Isso é um objetivo. E se ele tem, eu vou inverter. O namorado, ele tem como valor para ele ser uma pessoa amorosa com a sua namorada. Isso é um valor, certo? E aí ele transforma esses valores em objetivos, como por exemplo dar uma flor para ela, né? Você concorda comigo que o namorado ser amoroso nunca vai chegar ao fim? Né? Ele pode dar várias flores, várias coisas, ser muito atencioso, mas não chega ao fim ser amoroso, certo? Então isso já é uma característica do valor. Então, ser uma pessoa amorosa precisa ser consistente e constante, né? Ao contrário dos objetivos. Os objetivos têm uma característica muito interessante, que é mudar. Então, às vezes ele pode dar uma flor, às vezes ele pode dar uma bebê reborn, enfim, ele pode ir alternando, entendeu? Pode dar outras coisas. Então, o objetivo ele pode alternar, mas o valor não, ele se mantém constante e perseverante, certo? Então, esse exemplo. Agora, uma tabela, que eu acho que deixa mais claro ainda, que é objetivos e valores, para diferenciar. Que normalmente as pessoas confundem bastante objetivos com valores. Então, o objetivo, logo de cara, tem esse fim, é muito bem delimitado, é passível de conclusão, né? Eu consigo estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, está relacionado a algo mais concreto. Então, eu quero passar no concurso público. E aí é o resultado, passar no concurso público. Eu estudo tantas horas por dia, eu leio tantos textos, eu faço um cursinho de fulano de tal. Então são vários métodos, objetivos que a pessoa tem. E aí, sei lá, para um valor, que eu quero ser uma pessoa que tenha boa, enfim, ser um bom profissional, ou eu quero ter uma pessoa que tenha sucesso financeiro, enfim. Então, o objetivo, ele termina, né? Sei lá, você estabelecer algo e você conseguir ter esse resultado. Por exemplo, terminar a faculdade, fazendo uma viagem. Já o valor, não. Ele não tem um fim, né? São vividos momento a momento, não como algo definido. Não são tão concretos, ele é meio nebuloso, né? Por exemplo, ser um bom filho ou ser um bom profissional é algo meio assim, né? Não é muito concreto. E tem a função de quê? Direcionar vários objetivos. Então, sei lá, a pessoa fala assim, um valor meu é ser uma pessoa amorosa com as pessoas que eu amo. Ele vai nortear minhas escolhas, vai nortear o que eu vou fazer, onde é que eu vou morar, a minha rotina, quanto tempo eu vou gastar pro meu trabalho,
com meus amigos, minha família, enfim, ele vai me norteando, né? Então são o como que você faz isso. Beleza, gente? Ficou clara essa questão? Objetivos e valores? Acho que essa tabelinha deixa bem... diferencia bem. Beleza. Gente, eu não sei se vai dar tempo aqui, mas, por exemplo, nesse livro aqui, eu só reuni as metáforas que existem. Então tem diversas metáforas só sobre valores. Aí nesse livro aqui, né, bem que podia ser patrocinado pela Sinopse, fazer uma propaganda deles. Mas vocês podem ver, né, tem vários tipos de metáfora que você pode utilizar com o paciente. É muito interessante, então recomendo bastante esse livro, é bem legal, bem divertido. Inclusive, e também, tipo, ele fala assim, valores. Aí explica um pouco sobre o que é valores, depois ele vai lá e te dá várias metáforas, né, tipo, guiado mesmo, assim, passo a passo do que dizer. É bem bacana. Outro livro muito bacana também é esse que a gente já conversou no grupo de estudos, que é esse de capa marrom, ou cinza, não sei. É Terapia de Aceitação e Compromisso, que é do Steven Hayes, tá? Tem outros livros também. Ele é bem bacana, bem interessante. Às vezes, algumas pessoas falam um pouco complexo para entender alguns conceitos, mas ele é muito bom. E aí, uma pessoa fala assim, não faço ideia das áreas da vida que podem ser valorizadas. E nesse livro aqui, ele vai entrando com uma tabela com vários conceitos. Então, assim, áreas da vida que podem ser valorizadas. Por exemplo, relações familiares, então a qualidade de relacionamentos, como você trataria as pessoas e como também você se vê nessas relações. Também outra área, casamentos, relações íntimas, né? Como que a pessoa gostaria de ser um relacionamento íntimo, qual que é o ideal que ela tem. Questão da parentalidade, que tipo de mãe você gostaria de ser, tanto agora como no futuro. Questão de amizade, vida social, é uma outra área para ser valorizada. Outras áreas também, carreira e emprego, né? Como você gostaria que fossem suas relações no trabalho, como você gostaria, que tipo de trabalho você gostaria de fazer. Questão de desenvolvimento pessoal, né? Se você o quanto que você busca instrução formal, informal, para você se autodesenvolver, né? Outro valor também é sua recreação, sua diversão, seus hobbies, seus esportes, sua atividade de lazer, que não são atividade de trabalho. Outras áreas também, espiritualidade. E aí você pode expandir um pouco o termo, porque vai trazer muito o que a pessoa vai identificar como espiritualidade. Então, às vezes, é participar de alguma comunidade ali religiosa ou não, é algo mais individual ou não, então é muito da pessoa, né? Tem algumas pessoas que vão defender muito, que precisam ter esse lado espiritual, seja lá o que a pessoa quer dizer com isso. Também a vida em comunidade, muitas pessoas têm muito valor a questão de trabalho voluntário, enfim, fazer coisas em conjunto, né? Tem outros aspectos também, autocuidado, né? Então a pessoa tem como valor essa questão de manutenção do bem-estar físico dela mesmo, né? Questões também como ambiente, sustentabilidade, então preocupações com o planeta também, né? Questão da arte estética, então se dedicar à arte, à música, à literatura, à escrita, enfim, são também valores que a pessoa pode escolher. Então são exemplos bem interessantes que vai trazer nesse livro. Se a pessoa estiver um pouco perdida nessa questão, para você conseguir ter mais coisas concretas para dizer exemplos de áreas para ser valorizadas. Beleza, e tem também o VLQ, que é uma escala muito interessante que você pode fazer. Qual que é o objetivo do VLQ? Ele avalia a importância que você dá a cada uma das áreas da sua vida. E eu acho muito legal. Eu acho muito legal esse aí. Por quê? Porque assim, ele vai te dar um número de 1 a 10, né? E 1 significa que isso não é importante. E 10 é porque essa área é extremamente importante. Aí olha só. Aí você vai pensar nessas áreas independente da sua situação atual. Se você está se dedicando a isso ou não. Então o que é importante para você? Por exemplo, você pode atualmente não estar trabalhando ou não ser um pai e mãe, mas você valoriza ter um trabalho, ser um bom pai, enfim. Então você não vai olhar nessa situação agora, você vai identificar o que você acha importante. Então você tem essa tabelinha, né? Então, por exemplo, não vou falar todos aqui, mas por exemplo, ser pai e mãe, ou exercer esse papel. O quão isso é importante na sua vida, de 1 a 10, né? Ou trabalho, atividade laboral, de 1 a 10, quanto é importante? Aí o paciente vai marcando. Beleza, essa é a parte número 1 da escala. Aí depois tem a parte 2, né? Que aí depois, considerando na sua última semana, avalie o quanto suas ações estiveram de acordo com a importância que você atribuiu a cada área abaixo. Aí vai vir de novo a tabela. Então, o grau de... qual que é o objetivo disso?
Tá, eu quero saber o que é importante pra você, quais são os seus valores, quais são as áreas importantes pra você, áreas valorizadas, e o quanto que você está fazendo ações em direção a isso. Certo? Que já a Nathalie vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é muito interessante, porque isso dá uma clareza no que você acha importante e quais são os resultados que você está fazendo isso no cotidiano. É muito interessante. Beleza. Aí tem outras... Gente, por que essa imagem tá fazendo isso? Não era pra fazer isso. Mas tem essa tabela, que não era pra fazer esse gifzinho. Enfim, erros técnicos. Mas basicamente essa tabela que vai trazer a possibilidade, a importância geral, a situação, e vai resumindo tudo isso aqui. Então, sei lá, família, quanto que é importante pra você, o que você está fazendo em direção a isso. Então, é outra forma também, que é um questionário que você pode fazer. Então, tem vários questionários que você pode utilizar, que pode te auxiliar nesse processo. Show. Beleza. Agora eu vou dar um exemplo. Tá tudo bem aqui, gente. Vou tomar um gole de água. Vocês estão entendendo aqui? Até aqui, gente, tá tudo bem. Beleza, então. Agora, pra finalizar, e depois passar pra Nathalie, eu vou dar um exemplo pra vocês bem interessante. Eu achei essa tabela bem legal também. Beleza. Então eu vou continuar aqui. Deixa eu só pegar o slide. Beleza. Bom, o que é essa tabela? Eu acho que é bem interessante que você pode utilizar em vários contextos. Que você vai dividir área de importância, como eu quero que ela seja, coisas que eu posso fazer, o que se pode colocar no meu caminho, como posso avançar e exercícios que pode utilizar. É claro que ele vai puxar para CT e vai puxar para as metáforas da CT, que é bem interessante também. Então, imagina uma área de importância, por exemplo, saúde física. Saúde física. Então, é uma área valorizada muito, que ela valoriza demais, é a saúde física dela. E como eu quero que seja? Aí definir isso com o paciente. Ah, sei lá, eu quero tratar meu corpo com amor e respeito. Isso é totalmente da pessoa. Ela que definiu isso. Ela que quer, ela deseja isso pra ela. Certo? Beleza. Aí vai. Coisas que você pode fazer. Então, sei lá, vou me comprometer com yoga 2 vezes por semana. Vou comer frutas e vegetais em todas as refeições. Ou vou passar por um nutricionista pra conseguir me orientar nisso, enfim. Aí outro ponto. O que se pode colocar no meu caminho? Esse é um ponto muito importante também, e você entender que vai haver obstáculos, vai ter momentos que vão de encontro a essas áreas valorizadas. Por exemplo, sentir preguiça, ficar desmotivada, pensar do que adianta, eu sempre sou um fracasso. Beleza. Aí perante a isso, vai trabalhar com o paciente. Como que você pode avançar perante a esses obstáculos que se estabelecem? Exemplos. Utilizar a aceitação, a desfusão, manter-se conectado com os valores maiores. Então, isso são formas que a pessoa pode utilizar para lidar com esse processo. E aí, os exercícios, no caso, seria as metáforas, né, que existem, né, como, por exemplo, os heróis observando o trem mental, o bebê chorando no avião. Só um exemplo, né? O exemplo do bebê chorando no avião. Imagina que você tá num avião e aí, beleza, você tá lá sentado. Eu só consigo imaginar aquela da mãe querendo tirar a menina que tá na janela. Enfim, aí... Tá, aí imagina que você tá no avião, você sentou lá, beleza. Aí se o avião, sei lá, tem 5 horas de duração, você vai ficar lá muito tempo. Aí você vê lá atrás um bebê chorando, indo na sua direção, e a mãe segurando o colo, o bebê chorando. Aí você fala, nossa, espero que não sente do meu lado. Aí quando vê, o bebê senta do seu lado. E aí um bebê chorando durante 5 horas no avião. E aí, o que você faz, né, perante a isso? Então é uma reflexão que faz, né, desse processo. Será que, o que você pode agir perante a essa situação? Enfim, os heróis também, imaginar ali o que você acredita das pessoas que você enxerga como herói, quais são as características, como você gostaria dos pontos deles que você gostaria de trazer pra você, enfim. Beleza. Aí tem outros aspectos. Vou dar um exemplo pra vocês de relações românticas também, pra dar um outro exemplo. Então, como que você quer como eu quero que seja uma relação romântica? Eu quero ter abertura pra conhecer alguém novo, sabe? Às vezes eu me restringo muito e eu não tenho abertura pra conhecer pessoas novas. O que eu posso fazer pra ter
conhecendo pessoas novas e ter mais relações românticas. É o ir em um encontro, tá bom? Também quando entrar em contato com pessoas, eu compartilhar informações pessoais, né? Estar aberto a conhecer novas pessoas e me dispor a isso, né? E o que pode se colocar nesse caminho? Medo de rejeição, se achar que há algo errado e ele achar que eu sou uma pessoa burra, uma pessoa chata, não gostar de mim. São obstáculos que podem acontecer. E só essa tabelinha é um grande exercício de autoconhecimento, que é bem complicado você descobrir ali quais são os obstáculos que você pode sentir, beleza. Aí você, sintetizando isso, identificando quais são os obstáculos do seu caminho, o que você pode fazer para avançar? Aí um exemplo, por exemplo, é a difusão nesse processo, que pode auxiliar. Aí tem várias metáforas também, como, por exemplo, a folhas flutuando no rio, plix, 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 que é uma... Nossa, travei aqui. São exemplos de metáforas que você pode utilizar. Beleza. Agora, gente, eu vou passar pra Nathalie, pra ela falar sobre ações comprometidas. Tá bom. Essa imagem, em minha defesa, não fui eu que coloquei. Mas, agora a gente vai falar sobre as ações comprometidas. Então, após a gente definir os valores com o nosso cliente, a gente vai... Na verdade, é um movimento da terapia, né? O objetivo terapêutico da ACT é essa mudança dos padrões de comportamento. Pode passar. Então, o que são essas ações compromissadas? Pode passar. Eu coloquei aí, vocês vão entender porque que eu coloquei essa cena do filme Enrolados. Eu fui colocando algumas coisas de cultura pop. No final, a gente vai ajudar o Troy de High School Musical, tá? Então, fiquem até o final. A gente vai ajudar a definir ações que ele pode adicionar na vida dele, baseado nos valores dele. Então, fiquem comigo, para poder manter vocês. Mas as ações compromissadas são ações deliberadamente escolhidas, baseadas nesses valores que o cliente trouxe. Então, se ele traz para a gente, por exemplo, que ser comprometido, se o Troy traz para a gente que ser comprometido é um valor para ele, então, por exemplo, estar dividido entre o teatro e o basquete é algo que põe em xeque esse valor de ser comprometido. Se a assertividade é um valor para o Troy, então ele não falar com a personagem, com a Sharpay, lá no filme 2, que ele não está interessado nas propostas que ela tá dando para ele lá no filme. Lembra que ela coloca ele para conversar com vários técnicos de basquete? É uma falta de assertividade, então ele está agindo contra os próprios valores. Se um valor para ele ser um namorado próximo, estar próximo das pessoas que ele ama, então, por exemplo, escolher ir para a faculdade onde a Gabriela vai fazer, que é distante de onde eles moram, é algo que não faz sentido, que vai pôr em xeque isso de estar perto da família dele, por exemplo. Então, são ações que são deliberadamente escolhidas, baseadas nesses valores. E essas ações, elas requerem consistência e dependem de reforçamento. E o que eu quero dizer com isso? O fato de elas dependerem de reforçamento pode ser simplesmente, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Não, emagrecer não. Uma pessoa que quer ter um estilo de vida saudável. Simplesmente ela comer alimentos saudáveis e fazer exercício pode ser reforçador para ela, porque está agindo congruente a esse valor. Então, está agindo congruente ao valor, pode ser um reforçador em si. Só que, por exemplo, tem pessoas que têm mais dificuldades em seguir esse mesmo objetivo, porque o valor não necessariamente porque é uma coisa muito não concreta, né? Tipo, eu tenho esse valor, mas eu não estou vendo, então eu preciso dimensionar isso, e fica difícil, porque não é como se fosse um trackerzinho que a gente vai marcando, assim, que, consegui. Valores não são exatamente sobre isso. Então, agir congruente a esses valores, às vezes precisa de uma forma externa de apresentar isso, de reforçar.
Então, assim, se o meu valor é um estilo de vida saudável, às vezes o meu reforçador vai ser, por exemplo, caber numa calça minha que eu não cabia. Tipo, então, nossa, aquela calça que eu gosto tanto, não cabia, agora eu caibo nessa calça. Isso me ajuda a reforçar nesse valor de ter um estilo de vida saudável. Aí eu coloquei essa cena do filme da Rapunzel porque é um valor para ela, é a liberdade. É um valor para ela não morar mais na torre, né? E aí, aí ela fica em conflito com ela mesma. Tipo, ai, nossa, esse é o dia mais feliz da minha vida. Mas mamãe vai ficar furiosa. Porque ela ainda tá fusionada, a gente vai falar um pouco disso. Porque ela ainda tá... apesar de ser um valor para ela ser livre e não estar na torre, ou seja, não estar na torre, ainda é um valor, ainda tá na cabeça dela essa visão de que a mãe dela está certa sobre tudo. A gente vê até no final do filme que a mãe dela vai falar, sua mãe sabe mais, ela fala, não, você não sabe. Aí a mãe dela, então Rapunzel sabe mais. Porque justamente ela consegue defusionar, ela consegue desfusionar, ela consegue sair dessa forma de pensar, enxergar esse pensamento com um certo distanciamento. Mas aqui nesse começo de filme ainda é algo muito... Olha, eu sou uma péssima filha, eu vou voltar. Então, essa falta esse afastamento sobre a visão do outro e o que é importante para mim, ainda não estava presente nesse começo do filme. Ficou claro? Então, o que são as ações comprometidas? Pode passar. Aí, agora, a gente vai falar que as ações, lá no livro de ACT, né, fala que as ações de compromisso são como cebolas, e não tem como não lembrar do Shrek, né? Ogros são como cebolas, a gente tem camadas. Então, tal como os ogros, as ações de compromisso são como cebolas. Por quê? Porque você vai tirando uma camada, vai achando outra, e outra, e outra. Então, não é simples. Poderia ser assim, eu defino os meus valores, e logo eu conecto com as ações que eu vou... E logo vou agir congruente a isso, porque agora eu já sei os meus valores. Eu já sei que é muito importante para mim ter uma vida saudável. Então, eu vou na academia todos os dias, 5 vezes por semana, eu vou comer, eu vou ter uma refeição livre na semana, porque eu já decidi, é importante para mim esse valor. Para a camisa de férias. Igual. Jéssica, teu microfone. Aí, desliga. Mas, enfim, então eu já defini que é importante para mim isso, então eu vou agir com isso. Só que não é tão fácil assim, porque a gente vai entender que mudar os nossos padrões de comportamento é muito difícil. Pensa numa trilha. Quando você está andando na trilha, tem um caminho, tem um pavimento, tem um caminho bem pavimentado, que é por onde as pessoas passam. É muito mais simples caminhar na trilha através desse pavimento. Não quer dizer que seja o melhor caminho possível, quer dizer que foi o caminho mais percorrido, então é o caminho que né, é mais comum que a gente ande. Agora, se eu for pelo mato, se eu for pela montanha, sei lá, vai ser muito mais difícil, vou ter que pavimentar e vai levar tempo, vai ser desconfortável. Então, vamos entender por que não é tão simples assim. Eu defino os valores, então eu ajo congruente a esses valores. Pode passar. Bom, a gente entra nos outros componentes do Hexaflux, né? Nos processos mentais. O compromisso e a fusão. E aí, as ações comprometidas, elas não são baseadas nas razões, pelas motivações. Eu estou motivado a fazer isso, então vou fazer isso. Não, ela é baseada nos valores. E como o Yuri falou, os valores não podem ser emoções. Não pode ser, por exemplo, no livro ele dá o exemplo do casamento, né? Eu não me caso porque eu sinto muito amor por essa pessoa, porque eu sinto muita paixão, muita atração, muito, sei lá, sabe? Eu acho essa pessoa muito bonita. Porque isso é passageiro. Mas, aí ele fala, né? Por que muitos casamentos terminam no divórcio?
Óbvio que eu achei isso um juízo de valor, de certa forma, tá, gente? Mas estou usando o exemplo do livro. Porque as pessoas não sabem se comprometer. O Reis traz essa perspectiva. As pessoas não sabem se comprometer, porque se comprometer não é circunstancial. Então, quando a gente entra na questão da fusão, né, tipo, eu não consigo entender os pensamentos pelo que eles são. Eu acredito firmemente que aquilo é quem eu sou, aquilo é realidade. Então, acaba sendo tão volátil, as minhas ações acabam sendo tão voláteis quanto os meus sentimentos, quanto os meus pensamentos. Então, eu ajo de uma maneira que não é constante. Quando as ações compromissadas deveriam estar fundamentadas nos valores que não são circunstanciais. Pode passar. Então, deu para entender. Essa primeira barreira de uma ação comprometida é exatamente essa fusão do pensamento. E agora, o compromisso e o momento presente. É importante entender que as ações, elas levam em conta o futuro também. É importante que haja essa visão, principalmente, por exemplo, se eu for levar em consideração um emprego, uma carreira. Então, eu acho que no futuro isso aqui vai fazer sentido, ou é só agora? Então, assim, eu preciso levar em conta o futuro. Mas eu não posso colocar não é bom que eu coloque essa ação para depois. Por exemplo, um exemplo simples não, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira não existe. Se é algo importante para você, uma vida saudável, por que não começar agora, na próxima refeição, no jantar? Deixar para segunda se afastar dos seus valores até segunda, se é que segunda vai existir. Então, é como se eu estivesse fazendo um investimento muito, muito, muito arriscado. E a gente não sabe como vai ser. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. Você deixou a sua apresentação para a última hora e na noite anterior você não dormiu, ficou o dia inteiro igual um zumbi. Mas por que não? Eu acreditei na semana passada que eu procrastinei essa atividade. Não é autodisposição, é meu primo que me contou. Minha amiga falou que isso aconteceu com ela. Mas é porque eu coloquei um valor para mim entregar as coisas no prazo. Eu entreguei. Vocês estão vendo a apresentação que deu certo. Mas e se não desse certo? Eu coloquei algo no futuro que é muito incerto. Então, assim, se é algo importante para mim, é preciso começar agora. Só que é importante levar em conta também... e eu tô falando do futuro, daqui a pouco eu vou falar do passado. E é importante também compreender que a gente, como eu falei lá, os nossos padrões de comportamento, eles estão muito pavimentados. Então, é muito fácil seguir o status quo da nossa cabeça. Então, assim, não, eu sou assim, eu entrego tudo na última hora mesmo, porque a adrenalina me ajuda. Mas é importante para mim fazer as coisas com antecedência, porque me gera menos ansiedade, me gera menos sofrimento, tem muitas vantagens. Então, Então, como começar a fazer algo? Como instruir o meu cliente a começar a mudar esse comportamento a partir desse valor? Comece aos poucos. Então, assim, vamos fazer 10 minutos por dia? Vamos se comprometer a fazer a atividade 10 minutos por dia? Desde o momento que a atividade chegou para você, abre a janela que ficou calor. Então, é um exemplo de uma forma de intervir na minha situação, na situação da minha prima. E também com a fusão com o passado. Então, eu lembro, gente, por exemplo, o exemplo da dieta, que eu acho bem prático. Nossa, todas as vezes eu desisto na segunda semana. Nem vou começar. Só que não faz sentido, porque e agora? Sabe? Ainda é um valor? Então, se ainda é um valor, é esperança. E, enfim, então essas ações é um presente estendido, né? Focada no agora, mas que também visam o futuro. Pode passar. Deu para entender essa parte de boas? Podem para lá, se não tiver entendido. Eu trouxe o exemplo do Jack e da Rebecca de This Is Us. Quem já assistiu, quem ama, quem não gosta, sai da live. Brincadeira. Mas, enfim,
Muitas vezes, a gente evita situações que são importantes. Por exemplo, é um valor da teve um episódio, não sei se vocês lembram, eu acho que é da primeira temporada. Não sei se é da primeira, porque fica dando flashback e a gente não sabe a cronologia, mas enfim. Tem um episódio que eles acabaram de ter os trigêmeos, né? E aí o Jack fica super sobrecarregado com o trabalho e com as crianças e com o casamento. E ele começa a chegar tarde em casa e a beber. E a Rebecca fica sobrecarregada, claro. E aí ela tem uma conversa difícil com ele. Ela fala assim, eu não vou deixar você diminuir o nosso nível de parentalidade, sabe? Eu não vou deixar que essa sua ausência ou o seu vício diminua o nosso nível de parentalidade. E ela falou de uma forma incisiva. Isso poderia comprometer o casamento dela. Isso poderia gerar um conflito entre os dois. Só que era mais importante manter a família saudável do que evitar esse conflito com o Jack, né? Então, às vezes, a dificuldade de aceitar sensações indesejáveis e não compreender que mesmo casamento, carreira, paternidade, coisas que geralmente são sonhos, geram dores e são dolorosos. Por muito tempo, a gente percebe que o papel da psicologia é reduzir o sofrimento humano. Só que na ACT a gente percebe que, pelo sofrimento humano ser inerente à vida, é meio que enxugar gelo, tentar reduzir o sofrimento. Mas a gente lida com ele. Então, ter essa disposição de se colocar em situações desconfortáveis, porque vão ser mais dolorosos no futuro. Pode passar. Deu para entender essa parte também? Bom, agora eu vou voltar para aquele exemplo da dieta, porque eu também acho que aqui casa muito bem. A fusão, outra forma que as ações comprometidas ficam comprometidas é a questão da fusão do self conceitualizado. O que acontece? A gente tem uma regra mental. Não, a gente pode voltar no exemplo da Rapunzel. Não sei se vai ficar confuso, espero que não. Mas ela fala, eu sou uma filha ruim. Então, assim, vou voltar. Ela fala, eu sou uma filha ruim, então vou voltar. Ou seja, ela tem que lidar com uma versão dela que ela acredita ser e que, né, a gente sabe o histórico, né, a mãe dela falou que ela seria uma filha ruim se ela saísse, nunca mais me peça isso, a Rapunzel, quando ela pediu pra sair no aniversário dela. Assim, uma coisa, gente, sobre o filme. Quem mandou a bruxa contar pra ela quando era aniversário dela? Porque assim, se ela nunca soubesse o aniversário dela, ela nunca ia saber que as lanternas eram soltas no aniversário dela. Ela nunca ia conectar uma coisa com a outra. A culpa foi da bruxa. Mas, enfim. Tirando essa minha indignação, mas sem isso não teria história, aí a gente volta pro conteúdo. Então, esse fato de a gente ter essa crença sobre essa crença ficou meio TCC, né? Mas tudo bem. Tipo, essa versão que a gente acredita ser pode impedir que a gente percorra um novo padrão, que a gente comece um novo padrão de comportamento. Pode fazer. Volta 1. Na verdade, esse dos valores, eu acho que não vou falar não. Pode ser esse daí mesmo. Porque assim, óbvio que os valores é o que guia, a gente falou lá no começo, então por isso que eu ia pular, para poder ficar mais breve, já são 9 horas. Os valores são que guiam as ações, né? Então, se eu não tenho valores claros, eu não ajo de maneira comprometida, até porque eu não tenho com quem me comprometer. Então, pode passar. Então, em suma, é importante que a gente entenda que ao descascar essa cebola, que são as ações de compromisso, o que acontece?
acontece quando a gente fica seguro? A gente chora. É desconfortável, é ruim. Nesse começo, nessas situações. Só que se faz sentido, eu lembro que daquela frase do... Eu acho, gente, pesquisando no meu amigo Google, que é de Nietzsche, mas quem eu ouvi falar foi o Viktor Frankl, né? Quem tem um propósito, como é que é? Quem tem um propósito consegue viver quase tudo. Então, assim, quando se tem algo para viver, a gente consegue suportar as dores que são inerentes à existência humana. Enfim, então é muito importante que a gente, que vai ter recaída, pensa comigo, você faz dieta, teve aquele momento que você comeu muito, você deixou de ir para academia várias semanas, eu sei, eu também. E aí, ou pode ser, por exemplo, isso acontece muito, ai, nossa, já comi um bolo de chocolate hoje, eu volto para dieta segunda. Então, assim, aquele que tem um porquê para viver pode ser. Isso! Muito obrigada, Lívia. Você é uma diva. Arrasou. Só que o que vai fazer com que esse paciente volte a se comprometer com as próprias ações? Se comprometer com os próprios valores através das suas ações? São os valores claros. Vai ser o Troy da nossa Gabriela, porque não tem aquela da Can I Have This Dance? And I'll catch you through it all, sabe? É isso aqui, no final que eu coloquei. Que vai te segurar, tipo, and if you fall, don't be afraid to fall. Não tenha medo, não tenha medo de cair, que eu vou te segurar. Se você cair, né? Through it all. Enfim, voltando. Então, ainda que haja essa recaída, porque, né, acontece, a gente pergunta para o nosso cliente, e agora? Os valores mudaram? Porque se eles são os mesmos, os mecanismos para voltar são os mesmos. Voltar, sabe? Colher os caquinhos, voltar, a gente entender o que mudou, o que deu errado, né, no caso. Mas escolhas e boas escolhas é algo que é meio... só é má escolha porque o resultado foi aversivo, né? Mas, enfim, de certa forma, não existe má e boa escolha, existem escolhas. E existe o agora, né? Lembra do comprometimento com o presente, com aqui, com agora? Então, existe um agora. Se os valores ainda são os mesmos, então é importante que as ações comprometidas se mantenham. E é importante reiterar que life is not a strawberry. A vida não é um morango. Porque vai ser desconfortável de qualquer forma. Eu lembrei muito de... Ai, acabou, né? Não tá seca. Eu lembrei muito de um personal trainer. Pensei no personal trainer, tá aí na sua academia, com você, te mandando fazer prancha. Aí ele põe no relógio, aquele relógio personal, gente, passa mais devagar, não é possível. Porque aí ele vai falando, não, vai ser 1 minuto e meio. E ele vai, sustenta. Eu percebo que os valores é basicamente esse personal trainer que fala sustenta. Você quer um abdômen flácido ou um conforto misterioso? Você que escolhe. Se você ficar, aí depois de um tempo, vai continuar sendo desconfortável. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir ficar mais tempo. Então você que não conseguir ficar 30 segundos, consegue ficar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos. Então, assim, continua sendo desconfortável fazer prancha. Só que você consegue sustentar por mais tempo. Porque faz sentido ter um abdômen no lugar, né? Talvez seja um dos seus objetivos de vida. E um valor ter um corpo saudável. Mas os valores é o que sustenta. Uma coisa interessante que diverge a TCC da ACT é que a gente não tenta reestruturar. Aí eu pensei muito, por exemplo, esses novos pavimentos mentais, eles não são construídos em cima de um fundamento já construído. Não é uma reforma que é feita nesse fundamento que a gente já tem construído. É como se fosse um novo caminho dentro dessa mesma construção. Então a gente vai enfrentar os desafios que permeiam a nossa existência de qualquer forma. Mas e se a gente vivesse de uma forma que valesse mais a pena, sabe? De uma forma que, de fato, a gente se orgulhasse? Pode passar.
E agora, galera, vamos ajudar o Troy Bolton a tomar decisões compromissadas, a fazer isso aí, tomar decisões compromissadas. Então, ele contou pra mim em terapia, gente, tô abrindo aqui, porque é uma supervisão de caso clínico, é brincadeira, mas também a gente pode trabalhar com isso, né? Fazer a formulação de caso e tal, de uma forma bem de boteco. Mas enfim, vocês entenderam. Vamos brincar, gente. Ele me contou, gente, em terapia, e ele deixou, tá? Ele falou comigo que podia contar pra vocês. Ele falou que é muito importante pra ele ser um namorado fiel e ser um bom filho. A gente tá falando da trama do último filme, em que ele tem que decidir jogar basquete e atuar. Eu não lembro muito bem do último filme, mas finge que é isso aí. E atuar. Lembrando que se ele escolher jogar basquete, ele vai fazer a faculdade na cidade deles. Deixa eu ver. Então, seria um abandono anterior de criar novos. Isso também deve gerar muita resistência. Anderson, não entendi muito bem. Mas, tá, eu acho que tem mais Se você quiser abrir o microfone para falar, pode ajudar. Mas, enfim. Então, como que a gente vai fazer? Qual a atitude que ele pode fazer? Aí pode passar. Eu defini algumas áreas da vida que a gente pode falar para ele tomar decisões. Aí eu coloquei, por exemplo, que na parte da carreira, ele podia investigar faculdades que tivessem essa possibilidade de ele fazer teatro e basquete, já que é algo que ele tem que decidir, que está sendo estranho para ele. Ele pode conversar com profissionais que atuam nessas duas áreas e decidir. O que vocês acham dessas ações? Eu acho que são bem possíveis, já que tem os professores dessa área, tem o próprio pai dele. E de lazer, ele pode definir qual dessas atividades ele prefere que seja como um hobby. E ele vai ter que lidar, por exemplo, se ele fala que o teatro é um hobby, ele vai estar desagradando a namorada. Mas se ele fala que o basquete é um hobby, ele vai estar desagradando o pai. Então, e se ele fala que os dois são hobbies, que ele não quer seguir profissionalmente nenhum dos dois, ele vai estar desagradando os dois. Então, assim, de qualquer forma vai ser desconfortável. Assim como vai ser desconfortável continuar se dividindo todo. Então, o que ele pode fazer? Talvez procurar sei lá, uma quadra de basquete próxima da faculdade que ele vai estudar, para ele poder continuar praticando e lidar com o desconforto de desagradar o pai, por exemplo, se ele decidir que não quer ser jogador profissional de basquete. E na intimidade, vamos supor, ele define que vamos supor que é um valor para ele ficar próximo da família. E a faculdade que a Gabriela, que é crânio, escolheu é lá não sei aonde, lá na Europa, vamos supor. Ele vai ter que abrir mão de um dos relacionamentos. Qual será que ele vai abrir mão? Qual será que vale mais a pena? É desconfortável, mas é uma atitude que ele vai ter que tomar. É uma ação que vai ter que ser feita, por mais que doa. E crescimento pessoal. Então, por exemplo, talvez, se ele quiser, por exemplo, seguir a carreira de jogador de futebol, ele precisa fazer uma piada. Ele precisa... Não, se ele quiser seguir a carreira de cantor, ele precisa fazer aula de canto, precisa fazer aula de teatro, precisa fazer aula de dança, para poder conseguir se especializar nessa área, se ficar melhor. Então, assim, o que é importante? Quais decisões que são possíveis na realidade dele? E a gente, como terapeuta, a gente tem o papel de guiar essas escolhas e ajudar a montar, ajudar o paciente a cumprir essas ações que são de acordo com os próprios valores. Bom, foi isso e muito obrigada. Entendi, desconforto vai ser... Exatamente. É inerente, o desconforto é parte da vida humana, não tem que fazer. Fugir do desconforto é estilo experiencial. Qual é a palavra-chave? Valor. Bom, só isso. Muito obrigada. Então, que legal, foi o último. Beleza.
Então encerramos. Pessoal, muito obrigado por ter participado desse grupo de estudos. Muito feliz. Estamos encerrando, então, nosso segundo grupo... É segundo? Segundo grupo de estudos da LATCC. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já tiveram contato com a CT. Se foi o primeiro contato, espero que seja um bom contato. Se já teve contato, espero que te ajudou a te consolidar melhor. Eu acho que um ponto muito importante é vocês terem vontade também de lerem as referências também, né? Buscarem aprender mais também sobre esse assunto. Porque o nosso foco aqui não é esgotar o tema, e sim apresentar, fazer uma breve introdução, né? O nome é Introdução à CT. E eu espero que a gente também tenha despertado essa vontade também de vocês aprenderem mais sobre o assunto, certo? Então, desejo também um bom final de semana. Não, tá começando a semana, uma boa semana também. Que vocês possam viver uma vida valorosa de acordo com o que é importante para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, podem ficar à vontade, né? Que eu acho que esse é o último momento. Né, aproveitar também, né, aproveitar que tá gravado, agradecer também todo o pessoal da organização, o pessoal de ensino que teve ali no planejamento, na execução do grupo de estudos, também o pessoal da divulgação que fez ali um trabalho de divulgar, fazer as artes, os grupos e tudo mais. Então acho que é uma equipe que está muito integrada, e também todas as outras pessoas das outras áreas, pesquisa, extensão, né, a gente teve vários convidados também que toparam participar. Então muito obrigado também, e em breve nós vamos ter um workshop. É workshop o nome? Isso, um workshop. Então, para complementar, acho que vai finalizar esse ciclo de ACT desse semestre. Aí o próximo semestre só Deus sabe o que vai acontecer. Mas esse semestre ainda vamos ter mais um workshop sobre ACT. Essa era a novidade. E isso tudo feito, né? Da forma acessível ali, gratuitamente, para vocês também terem acesso. Beleza? Que está de acordo com os valores da Liga, que é a produção de conhecimento acessível para as pessoas. Gente, esqueci de falar alguma coisa. A Ellen, Nathalie, tudo certo? Tudo certo, Yuri. Então, maravilha. Então, vou encerrar por aqui. Foi ótimo, gente. Parabéns, viu? Você, Nathalie.